Primeiro, se candidata para uma vaga que exige um pouquinho mais de você, né? Tenta assumir algum desafio que você sabe que um tempo atrás você não conseguiria. E aí você vai conseguir medir, né? Tanto a sua maturidade para encarar aqueles desafios, tanto o seu conhecimento. Back set! Fala Dev, beleza? Mais um PR aqui pro canal da Rocket City e você já sabe, nesse quadro eu respondo perguntas que vocês mandam nos comentários do YouTube, do Twitter, do Instagram, às vezes do Discord, sejam comentários técnicos ou às vezes dúvidas não técnicas, só comentários, elogios, reclamações, e é isso aí, a gente lê e traz aqui pro YouTube para eu responder vocês diretamente, rosto a rosto, face a face. Então, bora lá pro PR7. Primeira pergunta foi do Jean Matheus Vassalo Ferreira, acho que é assim. Ele falou, quero iniciar um projeto grande para criar uma startup. Faço ele open source ou não? Jean, eu posso te dar dois caminhos nessa resposta. O primeiro seria, você está querendo iniciar uma startup e está começando a pensar pela parte técnica, já está um pouco errado, né? Tem um grande outras coisas que você precisaria fazer antes de começar a pensar no projeto técnico. Agora, se você sabe disso e não quer ouvir esse papo de empreendedorismo e quer só a parte técnica, faço ele open source ou não? Depende, né? Se o seu produto, se o que você vai desenvolver é um produto, é um SaaS, é algo que o valor vai estar agregado à solução que você criou, eu acho que não. Agora, se não é, se você vai criar às vezes um modelo de assinatura, alguma coisa assim, se o open source vai ser um diferencial para o seu negócio, aí sim, né? Por exemplo, o Rocket Chat, a gente tem um exemplo de um projeto que é open source, mas uma startup que recebeu vários aportes aí e funciona muito bem, porque o open source ajudou na questão do negócio como um todo, né? E a gente tem outras, por exemplo, bota aí o Slack, que não é open source, mas também tem um outro modelo de negócio e funciona muito bem. Então, você vai ter que meio que descobrir isso na prática baseado no seu tipo de negócio. A segunda pergunta foi do nosso amigo Leandro Moraes. Ele falou, olá Diego, há muito tempo eu tenho aproveitando ao máximo os conteúdos gratuitos da Rocket City, ainda não consegui o dinheiro para o Bootcamp, pretendo logo. Já trabalho como desenvolvedor React Native Junior, estudo constantemente Node e React. Como consigo ou saberei que consegui evoluir e me tornar pleno? Agradeço desde já. Leandro, é meio difícil isso, mas eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer meio que para encontrar isso. Primeiro, se candidata para uma vaga que exige um pouquinho mais de você, né? Tenta assumir algum desafio que você sabe que um tempo atrás você não conseguiria. E aí você vai conseguir medir, né? Tanto a sua maturidade para encarar aqueles desafios, tanto o seu conhecimento. Eu acho que a maneira mais fácil de você conseguir saber se você avançou níveis é fazer coisas que você não conseguia fazer antes, né? Eu acho que é a forma mais tradicional. A gente vem agora com a terceira pergunta do Davi Henrique. Ele falou, como mostrar produtividade dos estudos e quando você tem menos de 18 anos você consegue um emprego na área de desenvolvimento? Davi, consegue. Eu comecei com 15 como menor aprendiz, depois com 16 fui para estagiário e aí só fui contratado lá com quase 17 anos. Então sim, você consegue, né? Às vezes vai ser um estágio, às vezes vai ser alguma coisa que não vai estar ali diretamente associado com emprego mesmo, mas com certeza consegue, a partir dos 16, com certeza. Agora, a questão de como mostrar produtividade dos estudos, eu acho que a questão mais legal, eu acho que você está perguntando mais como mostrar isso para as empresas, mostrar isso para as outras pessoas. Eu acho que a maneira mais simples é você colocar tudo que você estuda no seu GitHub. É o primeiro ponto. Então, eu estudei uma coisa nova, não interessa se tá feio, se tá bonito, se é algo que tá funcionando, se não tá, coloca no GitHub, né? E faz uma breve descrição do que você criou. E claro, coloca no seu LinkedIn também o que você tá estudando, por que você tá estudando, as tecnologias, o porquê daquilo, botar um videozinho daquilo funcionando e por aí vai. Eu acho que segue nessa vibe aí que vai dar tudo certo. Tem um podcast Alumni aqui que a gente fez com a Laura Beatriz, foi a primeira edição, se eu não me engano. Dá uma olhadinha nesse podcast, porque... Podcast, gostou? Gostou? Podcast. Mas dá uma olhadinha nesse podcast da Laura, porque quando a gente gravou, ela tinha 18 anos, já conseguiu uma vaga para uma empresa que tem a matriz lá em Berlim, e é bem provavelmente que ela vai para lá agora. Então, assim, ela começou com 17 anos, em um ano e meio, mais ou menos, ela conseguiu essa oportunidade. Então, é bem legal para ver o fluxo que ela percorreu, não necessariamente, claro, às vezes é muito mais exceção, né? Mas às vezes tu consegue pegar muita coisa naquele fluxo ali para entender
quais foram os passos que ela fez para conseguir se destacar e ela fala muito sobre arriscar lá e ela dá várias dicas como ela se arriscou mesmo antes de estar pronta. A gente tem agora a quarta pergunta do Lindenberg Cortez. Ele falou, já avaliaram Type ORM? Se sim, o que acharam? Sim, Lindenberg, inclusive a gente está utilizando Type ORM no Bootcamp, principalmente pela integração que ele tem com o TypeScript, e é bem provável que a gente lance mais conteúdo sobre esse ORM para Node aqui no YouTube, beleza? Então sim, a gente está utilizando ele. A questão de comparação dele com o Sequelize tem várias coisas, né? O Sequelize nunca foi um ORM que eu gostei mesmo assim de trabalhar. Eu acho o Query Builder dele muito complexo, assim, muito diferente do que a gente já está acostumado com o próprio Next, com o Active Record que a gente veio lá do Rails, do Laravel no PHP. Então nunca gostei muito dele. Eu acho que o TypeORM ele trouxe esse meio termo assim e um bom suporte para o TypeScript. Na quinta pergunta, a gente, não é bem uma pergunta, mas o Matheus Santos Araújo postou o seguinte: realmente a Rocket City lê mentes. Verdade, Matheus, a gente lê mentes. A sexta pergunta é do nosso amigo Crisman Santos. A pergunta dele de antes era só isso aí? Não era bem uma pergunta, era isso aí. Realmente a Rocket City Elements. É só isso? É. Essa equipe de produção aí tá mandando ver, né? O Crisman falou, Context API no React substitui o Redux? Se não, quando usar ambos? Ótima pergunta, Crisman. Mas eu não vou responder. Brincadeira, vou sim. Context API substitui o Redux como a gente estava acostumado a utilizar ele antigamente. Ou seja, 80% dos casos que a gente usava Redux antigamente, que era para simplesmente compartilhar uma informação de um componente com outro, agora não precisa mais. Agora a gente usa Context API. Mas a Context API nativa, sem a gente colocar muito código em cima dela, tem limitações. Né? Por exemplo, com a Context API, eu não consigo falar para o meu componente, olha, eu quero ouvir essa informação aqui específica que está dentro do meu contexto. Não, a partir do momento que eu dou um use context dentro do meu componente, acabou. Não importa qual informação atualizar lá dentro, o meu componente vai ser renderizado novamente. Então, isso é só um ponto. Eu não estou querendo comparar isso como sendo o motivo do Redux ainda funcionar. E não só o Redux, o Recoil agora do Facebook, tem o Mobex, tudo isso continua fazendo sentido porque tem casos mais profundos que a gente precisa de um gerenciamento de side effects maior, de efeitos colaterais. Uma das funcionalidades mais complexas que a gente tem da plataforma de assistir os vídeos ali, as aulas, é o nosso player. O nosso player, por mais que ele tá ali bonitinho, ali não, parece que não tem nada acontecendo, por baixo dos panos tem muita coisa acontecendo com base em efeitos colaterais. O que é efeitos colaterais? Toda vez que o progresso do vídeo muda, eu estou anotando isso em alguma coisa, em algum storage para enviar para a API. Quando o vídeo chega no final, eu preciso passar para a próxima tela, mas eu só preciso para o próximo vídeo, mas eu só preciso passar para o próximo vídeo se o usuário não fizer isso antes. Então eu preciso cancelar aquela ação de passar para o próximo, caso o usuário tome uma ação antes daquilo. Tá vendo que tem muita coisa envolvida? Quando a gente traz muito esse comportamento de efeito colateral para dentro de uma funcionalidade da nossa aplicação, é muito difícil a gente conseguir controlar isso só num contexto. Aí, geralmente, o Redux nos ajuda muito isso. Não só o Redux, né? O Redux é o mais famoso aí, mas com certeza essas bibliotecas de gerenciamento de estado um pouquinho mais complexas nos ajudam a controlar isso aí. E até para ter uma organização maior naquela questão que eu falei de inscrição que os componentes fazem para pedaços do estado e tudo mais. Vamos lá, eu acho que essa aí foi a última pergunta, né? Foi a maior pergunta e a última desse PR. E é isso aí, continue mandando suas perguntas aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram, que eu vou estar aqui toda quinta-feira respondendo elas. A gente tira todas as perguntas aí, faz uma varredura das que são mais legais, traz aqui pro quadro. E é isso aí. Vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu! BR7! Não. Faz de novo, sua voz. Ah!